Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. Quem quiser conhecer Bert Hellinger, precisa começar a ler alguns livros. Eu indico esse livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. É um dos livros mais completos de Bert Hellinger. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um trecho deste livro, de uma pergunta que fazem para Bert Hellinger a respeito de relacionamento de casal e entre pais e filhos. Antes disso, se inscreva no nosso canal, clica no sininho aí embaixo do vídeo, dessa forma você ajuda a gente a manter conteúdo para você e também a você ser sempre avisado quando os novos vídeos são lançados. No final deste vídeo também, eu vou dar uma dica para você de uma série que está passando na televisão, já passa já há alguns anos, e que tem muito conteúdo sistêmico, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo que eu vou falar sobre essa série de TV para você estar assistindo. O trecho que eu vou ler desse livro é sobre amor e respeito. A pergunta feita por Bert Hellinger é a seguinte: Bert, o que o senhor diria? Qual é, na verdade, a essência do amor entre pais e filhos? Um amor saudável entre pais e filhos. Como seria? De que se trata realmente esse amor? Pode ser comparado com o amor que tenho por um animal doméstico e que levo para passear? Onde está a grande diferença? E aí vem a resposta de Bert Hellinger. Aqui fica evidente que somente se olha para o que acontece entre as pessoas, ou seja, entre pais e a criança, ou entre essa criança e seus pais. Mas isso só pode ser entendido se for visto num contexto maior. Se, por exemplo, a mãe rejeita a sua própria mãe e não quer saber nada dela, então a sua filha, por compensação, vai representar para ela a sua mãe. Então, quando uma mãe rejeita a própria mãe, muitas vezes ela projeta na filha a figura da mãe dela. E aí começam os conflitos. Muitas vezes também, como nada é regra em constelação, a filha, inconscientemente, fica fiel à avó rejeitada. E aí também começa um conflito entre ela e a mãe. O relacionamento não resolvido da mãe com a sua mãe, continua Hellinger, será transferido para o relacionamento da mãe com a filha. Isso se denomina parentificação. É o termo que nós usamos quando você toma algo que não se refere à sua própria história. Não existirá nenhuma solução entre a mãe e sua filha antes que a mãe olhe para a sua mãe e faça uma reverência e a honra com a sua mãe. E antes que tome o que a sua própria mãe lhe deu, honre-o e deixe que se desenvolva dentro de si e presenteie a filha com isso. É o que nós observamos com muita frequência. Quando uma mãe, por exemplo, ela se reconcilia com a própria mãe, isso libera o seu filho ou a sua filha de ter que representar essa relação, de ter que ficar emaranhada nesta relação. E aí a criança, a filha, fica livre para viver o próprio destino. Aí o Bert conclui, a filha fica imediatamente aliviada quando a mãe realiza esse ato perante a própria mãe. Nesse movimento de alma, nesse movimento sistêmico, a filha fica finalmente livre de ter que entrar nessas questões de uma forma inconsciente, é claro, para resolver para elas o que elas não resolvem, sacrificando o próprio destino da filha. E aí a pergunta continua. Mas isso é extremamente difícil para algumas pessoas, Bert, porque possivelmente a mãe não reconheça que deva honrar a sua própria mãe. Não pode reconhecê-lo, principalmente porque talvez tenha apanhado dela ou tenha sido menosprezada, ou não aceita a própria feminilidade e, por assim dizer, a sua própria história de culpa se baseia numa história de uma culpa. E aí Bert responde, o senhor reconduz a um relacionamento a dois. Não é um relacionamento a dois. Nem nas famílias, nem nos casais existe um relacionamento a dois. São sempre relacionamento entre sistemas. É o que a gente bate muito na tecla. Muitas pessoas nos procuram para resolver questões de casais e perguntam se nós fazemos terapia de casal. Nós não fazemos terapia de casal da forma tradicional que se faz a terapia de casal.
Porque com o olhar sistêmico, a gente tem que olhar para os dois sistemas, tanto da companheira quanto do companheiro, para ver o que está acontecendo nesses sistemas e que está refletindo na relação de casal. Então, se a gente fica focando somente na relação de casal, que é o tema que muitas vezes nos trazem, a gente não encontra solução para o conflito, para a necessidade do casal. E aí, a chance do casal encontrar caminhos de solução é muito pequena. E o Bert conclui aqui: se permaneço fixado no relacionamento a dois, não há solução. É o que a gente observa. Se nós ficarmos no relacionamento dos dois, sem olhar para o sistema dos dois, nós não encontramos normalmente soluções. Porque um fica querendo ter razão sobre o outro, e aí vira uma disputa de poder entre o casal. Então esse livro traz muitas percepções para nós a respeito de todos os tipos de relacionamento. E o principal, o olhar sistêmico não é um olhar limitado àquilo que está acontecendo na vida da pessoa, na vida do cliente que nos procura. Às vezes o cliente nos procura com um problema no trabalho, com um problema de relacionamento de casal, com um problema de relacionamento com pai ou com mãe. Nós temos que ampliar a nossa visão. A constelação faz esse olhar amplo, né? Um olhar de cima sobre todo o sistema familiar das pessoas envolvidas, para aquilo que realmente está acontecendo por trás, né? Qual é o pano de fundo que leva àquela disfunção, àquele problema? E normalmente é uma exclusão, é uma violação de ordem, é um desequilíbrio na relação de iguais, ou seja, violação das leis sistêmicas. Era isso que eu queria trazer para você hoje. Se você gostou, curta, se inscreva aí no nosso canal. Os nossos workshops vivenciais presenciais estão todos cancelados temporariamente em função da Covid. E nós mantemos ainda as inscrições para o curso Escola de Paz em 4 módulos, que inicia-se no dia 6 de agosto, tá bom? Esse curso já está com inscrições abertas. Eu disse para vocês no começo do vídeo que eu ia dar uma sugestão de série para vocês assistirem aí na quarentena, aproveita a quarentena, que tem muitos temas sistêmicos nessa série e que nós validamos muitas questões que nós trazemos aqui nos nossos vídeos. A série é This Is Us. Essa série você assiste ela no Amazon Prime e também na Fox Premium. Quem é assinante da Fox Premium ou da Amazon Prime tem essa série para assistir. Vale a pena. É uma super dica para vocês. This Is Us. Vou colocar aí para você no vídeo, para você ter. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau para você.